Olá pessoal, meu nome é Ramon Pablo, sou tutor de metodologia científica e métodos e técnicas de pesquisa e neste vídeo revisaremos a aula 1. Vem comigo! Antes de tudo, você deve se perguntar, por que eu estudo essa disciplina? Então vamos lá, estudamos por uma questão de padronização da formatação do trabalho científico para todo o Brasil. Por isso, a Universidade Potiguar segue as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tranquilo? Com relação aos tipos de conhecimento, destaco o conhecimento científico, que ocorre pelo método inquisitivo, ou seja, daquilo que se pode observar, vivenciar e medir. E tudo isso por meio da observação, coleta de dados, experimentos, formulação de hipóteses e teses. Resumindo tudo, é o estudo de tudo que for real. Não real de dinheiro, mas sim sobre o que existe de fato. Pessoal, em qualquer trabalho científico, seja ele um artigo, monografia ou uma tese de mestrado, é de extrema importância considerar alguns aspectos da linguagem, como objetividade, clareza, precisão, imparcialidade e encadeamento. Tudo bem até aqui? Então, qual é a diferença entre fonte primária, secundária e terciária? Vamos lá. As primárias são as fontes nas quais você buscará suas ideias principais para o seu trabalho, como livros e artigos. Basicamente são textos que trabalham teorias e desenvolvem conceitos. Já os secundários são textos que dão suporte aos primários e são de um segundo autor, sem ser o principal da sua pesquisa, como uma enciclopédia, uma publicação, um resumo, catálogos e dentre outros. E a fonte terciária são textos que nos levam aos secundários e primários. Pode ser um catálogo de biblioteca, uma bibliografia citada em outra bibliografia, um dicionário, uma antologia e etc. Agora, turma, vamos para um ponto importante: citação. Bem, antes disso, vale ressaltar que em qualquer trabalho científico não podemos utilizar o texto de outra pessoa sem referenciá-la, dar a ela os devidos créditos. Afinal, não foi você que inicialmente pensou naquilo. Por isso existe a citação e suas devidas regras. Sendo assim, não podemos roubar as ideias dos outros. Tranquilo? Isso aqui se chama plágio. Vamos lá. Então, quando for uma citação direta curta, que é quando eu utilizo o fragmento textual original, ou seja, do mesmo jeito e em até 3 linhas, aí eu coloco a citação entre aspas e a referência. Ou então a referência ela pode vir aqui no começo, tá certo? Eu coloco a referência e aí quando começar a citação eu abro aspas, ponho a citação em 3 linhas e fecho aspas. Ou eu posso começar logo a citação abrindo aspas, 3 linhas e aí fecho a citação e ponho a referência. Vamos ver agora um exemplo na prática. Então eu tenho aqui o texto, ok? E aí eu abro aspas para a citação. Veja que dentro do texto a citação ficou só em 3 linhas, 1, 2, 3. Fechei aspas aqui. E aí eu coloco a referência. Tranquilo? Vamos lá. Na citação direta longa, que se torna longa por ter 4 ou mais linhas, você recua o texto em 4 centímetros, utiliza a fonte 11 ou 10, contanto que seja padrão em todo o texto, e não utiliza aspas e põe a referência ao final. Vamos ver aqui no exemplo prático. Então, se eu estou escrevendo aqui no Word, certo? E der mais de 4 linhas, certo? Dessas 4 linhas aqui, então eu já faço esse recuo. Tudo bem? Então é o seguinte, veja que ele não tem aspas, não tem aspas aqui. Ok? Ele vem justificado, o corpo do texto ele tem que vir justificado e as referências está aqui, Primeiro vem o sobrenome do autor em letra maiúscula, depois vem o ano e depois vem a página. Tudo certo? Agora a citação de citação é quando um livro do autor X tem uma citação do autor Y e você utiliza a do autor Y. Então preste atenção. Na referência, logo após o texto, você coloca primeiro o sobrenome do autor Y, depois a expressão apud, sem itálico,
o sobrenome do autor X, o ano e a página. Vamos ver o exemplo na prática, ok? Então tá aqui, ó, a referência longa, e essa referência é segundo Castell, que não foi o que escreveu o livro. Quem escreveu o livro foi Gontijo, certo? Então Gontijo já citou Castell e eu agora estou citando ele. Então é por isso que é uma citação da citação. Então primeiro eu coloco o sobrenome de quem citou de fato, coloco a PUD, o sobrenome do escritor do livro, o ano e a página. Ok? Então o nome dos autores, ó, letra maiúscula. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Citação indireta é quando você parafraseia o texto original, ou seja, você diz com suas palavras o que retrata o texto original. Nesse caso você também precisa referenciar, mas aqui não precisa utilizar aspas ou recuo, somente a referência com o sobrenome do autor e a data. Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Segundo Vieira, certo? Bezerra e Rosa. Então tá aqui o sobrenome do pessoal que escreveu e o ano. E aqui eu fiz uma citação direta, aliás, uma citação indireta, porque eu não cito igualzinho do jeito que tá lá no texto. Eu parafraseio, ok? E aqui tá entre aspas porque é um conceito do autor, mas o corpo do texto é com as minhas palavras, ok? Mas tudo com base nos autores. Então isso é uma citação indireta. E agora, turma, quanto às referências. Olha, existem diversos tipos de referências e eu não vou abordar cada uma delas. Elas estão disponíveis na apostila da aula 1. Qualquer dúvida é só consultá-la. Só darei destaque às referências de livro e de internet, que geralmente são as mais utilizadas. Então vamos lá. Citação de livro. Primeiro você coloca o sobrenome do autor, todas em letras maiúsculas. Depois a vírgula, o nome do autor e ponto. Aí você coloca o título da obra em negrito. E se o livro tiver um subtítulo, você coloca ele normal, certo? Sem ser em negrito. Depois vem o ponto e coloca a cidade, 2 pontos, a editora, vírgula, a data e ponto. Tudo bem? Agora vamos para a citação de internet. Nesse caso dessa citação, aqui tem 2 autores. Então você coloca o primeiro, certo? Com o sobrenome em letra maiúscula e depois o nome normal. Aí é o segundo da mesma forma, sobrenome todo em letra maiúscula e o nome em normal, certo? Aí vem o título da obra, que aí você coloca ele em negrito, sempre o título da obra em negrito. E aí vem o diferencial. Quando é de internet você coloca disponível em 2 pontos, coloca o sinal de menor e aí coloca o endereço do site e fecha com sinal de maior, ok? Ponto, acesso em 2 pontos, 18 de aqui é a data, 18 de novembro de 2012, certo? Lembrando que o mês ele vem abreviado, só as 3 primeiras letras. Só um último detalhe, turma, cuidado com essas referências de internet. Antes de utilizá-las, certifique-se que elas possuem todos os dados necessários para montar a referência. Nome do autor, título da obra e tudo bem direitinho para não haver retrabalho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da revisão. Bons estudos! Valeu!